Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal, a videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. Gente, é o seguinte, nesta aula de revisão eu vou revisar com vocês os principais pontos da zoologia. Aproveite a aula. Então na primeira questão que cai na FUVEST, a gente tem o seguinte, olha lá. O esquema a seguir representa uma das hipóteses para explicar as relações evolutivas entre grupos de animais. A partir do ancestral comum, cada número indica o aparecimento de uma determinada característica. Assim, os ramos anteriores a um número correspondem a animais que não possuem tal característica e os ramos posteriores a animais que possuem. Então, as características cavidade corporal e exoesqueleto de quitina correspondem respectivamente aos números. Então, olha só, analisando esta figura, nós temos animais e características evolutivas, estruturas, órgãos, sistemas que foram aparecendo, os animais que possuem e os animais que não possuem determinada característica. Quando ele menciona, indo para a questão resolvendo, cavidade corporal, nós precisamos pensar no pseudoceloma e também no celoma. São duas cavidades corporais que surgem no embrião. O pseudoceloma é uma cavidade que está entre dois tecidos, entre o mesoderma e o endoderma, enquanto que o celoma é uma cavidade que está presente apenas no mesoderma. Os animais que você estuda no ensino médio, que vale para o seu vestibular, que são pseudocelomados, são os nemateumintos, nematódios. É o grupo da lombriga. As lombrigas são pseudocelomadas, vermes pseudocelomados. Na faculdade você vai estudar outros animais que também são pseudocelomados. Então, ok? A dica para você é pseudocelomado, nemateuminto. Celomado, a partir dos anelídeos até o nosso grupo, então anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e nós cordados, todos esses animais são celomados, possuem celoma. Tá ok? Quando ele fala exoesqueleto de quitina, aí fica fácil, essa é a dica mais direta para você resolver se dar bem nessa questão. Os únicos animais que têm exoesqueleto de quitina são os artrópodes, esse revestimento externo e protetor. Cai muito exoesqueleto externo de artrópode. Esse esqueleto externo e protetor é dos artrópodes. Tá ok? Então, olhando lá no esquema, na figura, veja só. A gente tem cavidade corporal. Cavidade corporal é coisa de nemateuminto, ou nematódio, como apresenta a questão. Eles têm pseudoceloma. E coisa dos demais animais que têm celoma. Então, 3. O número 3... E os animais que estão acima do número 3, ou os animais que estão à direita do número 3, são animais que têm cavidade corporal. Ou é o pseudoceloma, repetindo, no caso dos nematódios, ou é o celoma, no caso dos outros animais. Então, cavidade corporal é o número 3. Agora, exoesqueleto de quitina, só os artrópodes têm. Está vendo que o número 5 está próximo aos artrópodes. Imediatamente depois do 5 vem os artrópodes, porque só eles têm exoesqueleto de quitina. Então a gente marca para responder esse teste cavidade corporal e exoesqueleto de quitina, a alternativa é 3 e 5, respectivamente. Próxima questão, falando sobre os artrópodes ainda, veja lá. O gráfico abaixo mostra uma curva A, que representa o crescimento de um artrópode, e uma curva B, que representa o crescimento de outros animais. Bom, então é o seguinte, meus queridos, o gráfico A mostra nitidamente um tipo de crescimento que ocorre em intervalos. Ele é descontínuo. O crescimento descontínuo é o de um animal que tem exoesqueleto, é de um artrópode. Ele só cresce quando ele muda o seu exoesqueleto. E é exatamente esse o nome que se dá para a troca do exoesqueleto do artrópode para que ele cresça. A gente chama de muda ou equidise. Então vale a dica, você viu um gráfico de crescimento descontínuo. Este gráfico indica um animal artrópode que tem exoesqueleto. Esse animal troca o exoesqueleto para crescer. Esta troca é chamada de muda ou equidise. Tá ok? O gráfico B na figura a gente vai ver, ele mostra um crescimento contínuo de um animal que não tem impedimento para crescer, de um animal que não tem exoesqueleto. Vamos ver a resposta.
Então, com relação ao crescimento do corpo dos artrópodes, podemos afirmar que a alternativa E menciona justamente isso, ele é descontínuo e ocorre logo após a muda. Repetindo então, muda é a troca do exoesqueleto para o crescimento. Próxima questão, questão 3. Os invertebrados se diferenciam a partir de diversas características morfológicas, incluindo a presença e o número de patas. Considerando uma barata, uma aranha, um escorpião e um ácaro, pode-se afirmar que o número de pares de patas desses animais é respectivamente... Então veja, nessa questão nós temos insetos e aracnídeos. Barata é um inseto. O corpo de um inseto é dividido em cabeça, tórax e abdômen ou abdômen. Estes animais têm asas, esses animais têm todos um par de antenas e todos têm 3 pares de patas. Então o inseto tem corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen, um par de antenas e 3 pares de patas. O número de asas varia, depende do inseto. Os demais animais que ele cita na questão, veja lá, vou ver aqui para você. Aranha, escorpião e ácaro são exemplos de aracnídeos, que têm o corpo dividido em cefalotórax, que é a cabeça fundida com o tórax, e abdômen. Eles têm 4 pares de patas. Não tem antenas, obviamente, nem asas. Você nunca vai ver uma aranha de antenas e asas. Se você vê, fuja, que é um alienígena. Então, aracnídeos têm corpo dividido em cefalotórax, abdômen, 4 pares de patas. Considerando uma barata, uma aranha, um escorpião e um ácaro, pode-se afirmar que o número de pares de patas desses animais é respectivamente. Então, a barata tem 3 pares, aranha, escorpião e ácaro tem 4 pares, cada um deles. A alternativa C responde esta questão. Próxima questão, para a gente falar um pouquinho dos vertebrados. De acordo com a teoria mais corrente, esse grupo animal constitui os primeiros vertebrados efetivamente equipados para a vida terrestre em lugares secos, em decorrência das adaptações a seguir enunciadas. Olha, antes de continuar a leitura, já vou comentar com vocês sobre os vertebrados. A gente está no grupo dos animais cordados, que tem vértebras, por isso o nome, tem crânio. Esses animais vertebrados também podem ser chamados de craniados. Tá ok? São cordados. Um animal cordado, vale a pena a dica, essa questão não pede isso, mas saiba, um animal cordado é aquele que na fase de embrião tem tubo nervoso dorsal, notocorda ou corda e fendas branquiais na faringe. A notocorda ou corda é um bastonete de sustentação do embrião que vai da cauda até a cabeça dele. É o que dá nome, inclusive, ao animal cordado. Tá ok? Quando ele fala, voltando para a questão, que o animal vertebrado conquistou efetivamente o meio terrestre, está adaptado a viver no meio seco, que é o meio terrestre. Esse animal não desidrata, ele tem a pele grossa e seca, sem glândulas secretoras de muco, que é o que umedece nos anfíbios, por exemplo. Então já não é um anfíbio, porque o anfíbio tem a pele fina e bastante úmida. Esse animal tem fecundação interna, os gametas se encontram dentro da fêmea, então não depende da água mesmo. O ovo desses animais já tem casca, ele se desenvolve de maneira bastante hábil, suficientemente, no meio terrestre. Esses animais não têm desenvolvimento passando por larva, não tem desenvolvimento larval ou indireto. Melhor dizendo, o desenvolvimento é direto, não tem larva que se desenvolveria na água. Então é um animal adaptado ao meio terrestre mesmo. Ok? Esses animais vertebrados que conquistaram efetivamente o meio terrestre são os répteis. Os répteis têm adaptações para viver no ambiente seco, que é o terrestre. Quer ver? Essa questão resume mais um pouquinho das características dos répteis. Então, presença de pele seca e relativamente impermeável. Isso é coisa de réptil, é o oposto dos anfíbios. Com os anfíbios, isso acontece ao contrário. O anfíbio tem pele úmida. Presença de órgãos respiratórios internos. É verdade, os répteis têm respiração exclusivamente pulmonar, enquanto que os anfíbios têm respiração cutânea e pulmonar na fase de adulto, e a fase larval de um anfíbio tem respiração branquial. Fecundação interna e independente da água, isso é coisa de animal terrestre, réptil. Presença de ovos com casca grossa, presença de âmnio e alantoide. Cara, eu tô revisando aqui com vocês a zoologia. Âmnio e alantoide são anexos embrionários, são expansões que surgem durante o desenvolvimento embrionário no ovo de um animal que bota ovo. O âmnio é uma bolsa líquida e protetora, dentro dele está o embrião se desenvolvendo. O alantoide também é uma bolsa, só que acumuladora de resíduos.
O alantoide também realiza trocas gasosas, é uma segunda função do alantoide. Amiliolantoides são anexos embrionários, estruturas que estão no ovo. Excretam ácido úrico, isso é produto, resíduo de excreção de réptil, tudo isso é coisa de réptil. Bom, o grupo animal vertebrado em questão ou são melhor, os répteis. Alternativa C para esse teste. Meus queridos, eu espero que essas aulas de revisão, a partir da resolução de exercícios, esteja te ajudando. Em geral, é assim que a gente faz para revisar um assunto. A gente resolve exercícios, tá ok? Boa sorte nos vestibulares, bom final de ano. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, por estarem se inscrevendo. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários, pode perguntar que eu respondo o mais rápido possível. Um abraço de coração para vocês, até a próxima.